Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. A adoção de XRP já está acontecendo, muito se previa, né, antigamente, falando sobre essa adoção, essa reserva de valor, as instituições, né, usando o Ripple XRP e o ex-CTO, né, o David Schwartz da Ripple, explicou por que as nações adotarão em massa o XRP, coisa, né, que há alguns anos atrás muito se falavam que iria acontecer e está acontecendo nesse momento, né? O mercado geral em uma queda muito forte, como vocês podem ver aqui, ó, na última semana, nos últimos 7 dias, tem criptos que chegou em 33% de queda. O próprio BTC está em 18% de queda, XRP, ADA 20, 22%. Criptomemes está em torno ali de 20% de queda, tá? O mercado em geral ali em colapso. O ouro até então, né, caiu um dia atrás aí, perdeu o valor de mercado mais de 3 trilhões, a prata, né? Então o mercado, não só cripto, mas o mercado em geral está em queda, tá? Então temos que ter paciência, principalmente se você investe em uma cripto que está em queda, ou qualquer ação, ou qualquer investimento. Tem que ter paciência e acreditar, cara, é claro, neste ativo. Até então, pessoal, a Ripple, o XRP já entregou muito, tá? Vindo do final de 2024 até o meio de 2025, depois teve essa continuação de queda depois ali do seu topo, só que muita coisa está acontecendo com o XRP, desde eles estar preparando o território, comprando várias empresas, expandindo para várias nações. Até então eu coloquei um vídeo falando sobre estar chegando no mercado financeiro ali na Europa, já está na Ásia e nos Estados Unidos é o foco agora, pois já não tem mais ali esse processo SEC versus Ripple, né? Dentro dos Estados Unidos é a única moeda regulamentada e essa adoção que o ex-CTO da Ripple, David Schwartz, explicou, né, sobre essa adoção, né, sobre essas reservas, tá? À medida então que as tensões geopolíticas remodelam esses sistemas globais de comércio e liquidação, os países estão cada vez mais reavaliando quais ativos utilizam para armazenar valor e liquidar obrigações. Até então, pessoal, o X-Finance Bull, ele apresentou recentemente um argumento claro sobre por que as nações podem eventualmente adotar o XRP como ativo de reserva ou liquidação. Seu argumento não se baseia em ideologia ou apenas especulação, mas sim em geopolítica. Segundo o analista da X-Finance, os países não querem liquidar transações comerciais ou reservas em uma moeda controlada por seus rivais. E o XRP, por sua própria natureza, oferece esse terreno neutro. Nessa visão está, né, essa visão que ele trouxe, o X-Finance, está em consonância com os comentários feitos pelo ex-CTO da Ripple, o Dave Schwartz, tá? Ele compartilhou até então um vídeo ali nas suas redes sociais, né, no X, um vídeo sobre no qual Schwartz descreve como o status da moeda de reserva beneficiou historicamente o país emissor, principalmente os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ali é onde está hospedada a Ripple, ali dentro de São Francisco. Ele explicou que, embora muitos países desejem as vantagens de emitir uma moeda de reserva mundial, a maioria entende que ela nunca será sua. Ele compartilhou então esse vídeo, tem um vídeo ali do David Schwartz, né, que agora é ex-CTO da Ripple, falando então sobre essa reserva, essa adoção, sobre, né, o XRP estar dentro dos Estados Unidos como uma reserva aí de um país emissor, tá? Até então ele colocou algumas informações aqui da queda do mercado também. Schwartz explicou que substituir o dólar americano por outra moeda nacional apenas recriaria o mesmo desequilíbrio.
Poucos países querem que o euro, o yuan ou o rublo domine os pagamentos globais. Como ele mesmo disse, eles podem até preferir uma moeda que ninguém possa controlar. E essa preferência forma a base da opinião do X-Finance Bull, tá? Então, é essa neutralidade que importa mais do que o poder. Nenhum governo emite XRP. Ele não está vinculado à política monetária nacional. Ninguém controla o ativo e nenhum país pode usá-lo como uma arma por meio de sanções ou pressão política. Essa neutralidade tem valor estratégico. O XRP permite a liquidação sem conceder influência a um potencial concorrente. O X-Finance Bull ele também fez uma distinção clara entre substituir o dólar por completo e desafiar os sistemas construídos em torno do dólar. Ele sugeriu que o XRP não precisa se tornar a moeda dominante para o consumidor para ser relevante. Seu papel poderia se concentrar na liquidação, particularmente em áreas tradicionalmente regidas por estruturas baseadas no dólar, tá? Então a moeda de reserva a camada dessa liquidação. Essa visão ecoa o cenário de Schwartz, no qual os países aceitam um ativo neutro porque a alternativa é a submissão à moeda de um rival. Ele observou que a escolha for entre nenhum chefe ou um novo chefe, a neutralidade se torna atraente. O XRP se encaixa nesse papel por operar independentemente do controle estatal. E o Schwartz deixou claro também que os governos se concentrariam em resultados estratégicos se os detentores privados se beneficiarem de um ativo de liquidação neutro. Ele sugeriu que os estados não considerariam esse resultado como uma desvantagem significativa. Se as nações migrarem para ativos que reduzam a exposição geopolítica, o XRP surge como um candidato fiável dentro dessa neutralidade que poderá, em última análise, definir o seu papel na próxima fase das finanças globais. É uma mudança estratégica que está tomando forma. Essa que é a publicação, tá, do X-Finance Boom, é que ele coloca, né, porque as nações adotariam então o XRP como um ativo de reserva, ter XRP nas suas reservas, aonde muitas instituições ali financeiras já estão fazendo isso, comprando XRP e estocando, pessoal, como o próprio Bitcoin. E ele explica, ó, porque ninguém quer lhe dar suas dívidas na moeda de um rival, o dólar, o euro, o yuan, como ele coloca, dentre outros, e o XRP é um terreno neutro, sem fronteiras, politicamente intocável. Schwartz percebeu isso, o mundo está acompanhando a tese e a tese está se confirmando. E aqui embaixo ele colocou, né, que o mercado está em queda, XRP continua a se valorizar enquanto você vende em pânico. A Ripple encerrou janeiro de 2026 com movimentos que irão remodelar as finanças globais. Os críticos vão ignorar esse tópico e os verdadeiros detentores de XRP vão republicar. O futuro é promissor e aqui está um tópico explicando o porquê. Então eles colocam muito sobre o que está acontecendo com o mercado. A Ripple, então, pessoal, como eu falei ali no início do vídeo, ela está se preparando para o futuro depois de acabar, né, recentemente, então, o processo SEC versus Ripple. Acabou agora no meio do ano de 2025. Moeda totalmente regulamentada, levando XRP para outras nações e agora, né, essa reserva que as nações poderão adotar, pois, né, o XRP é uma moeda digital descentralizada, né? Ninguém poderia tomar o poder dela, como o próprio Estados Unidos com o dólar, União Europeia com o euro, dentre outras nações que têm a sua própria moeda. Então isso é muito de se pensar e como eu falei, como o mercado está em queda livre, temos que ter paciência e principalmente acreditar ali no ativo, no investimento que você está fazendo. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.